Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos, nós estamos para adorar o nome do nosso Deus. E quero dizer para você que está aí do outro lado da telinha, que a unidade da igreja é salvação para o mundo. E quero compartilhar a palavra de Deus no livro de Salmo 117. Salmo 117 tem apenas 2 versículos e nós iremos ler juntos. Abra sua Bíblia. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Esse salmo é um convite à adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Deus, nós entregamos ao Pai esse culto em tuas mãos, entregamos ao Pai as nossas vidas, o nosso caminhar, o nosso viver. Que possamos, ó Pai, dedicar verdadeiramente as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai, sabendo que tu és um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que cuida de nós dia após dia. Nós louvamos o teu nome, te pedimos, ó Pai, perdão pelas nossas falhas e desde já entregamos todas as nações nas tuas mãos e que um dia todos os povos possam juntos adorar o teu santo nome, Senhor. Essa oração que eu te faço, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé sem ardor, os seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Seguro estou nos braços da
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Que você possa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, e que você possa realmente descansar nos braços do Senhor. Que Deus abençoe. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que você tenha um início de semana abençoado. Estamos morrendo de saudades, um abraço a toda a família da Primeira Igreja Batista na Cancela Preta. Breve estaremos juntos presencialmente, cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, novamente, no capítulo 66 desta vez. No capítulo 66, que diz assim no verso 1 e o verso 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificarei para mim? Qual o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas para este darei atenção, ao humilde e contrito de coração, de espírito, que treme diante da minha palavra. Para este darei atenção, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra ache um lugar em nossos corações, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Estamos vendo a crise mundial se agravando. Estamos vendo o número de famílias enlutadas cada vez aumentando como as ondas bravias do mar. Mas o nosso Deus está no controle de tudo, da minha e da sua vida. Creia e guarde esta palavra no seu coração. O profeta Isaías, ele tem um compromisso em todo o seu ministério profético em exaltar a magnitude, a supremacia, a soberania de Deus e apresentar o plano messiânico, o plano redentor através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual veio, habitou entre nós cheio de graça e majestade, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Isaías começa o capítulo 6 dizendo: assim diz o Senhor. É um termo que eu gostaria de chamar a atenção, que fazia parte do vocábulo dos profetas, para que, de uma certa forma, viessem ter uma atenção maior e maior credibilidade ao que eles estavam falando. Era o momento de todo mundo parar o que estava fazendo, não como hoje, que infelizmente nos momentos de oportunidade que tivemos de estarmos juntos, pouca reverência, ou às vezes por parte de muitos faltava reverência diante da palavra do Senhor. Mas eu queria falar com você nesta noite sobre o tema que fique guardado, fixado no meu e no teu coração: a pessoa que Deus olha, ou a pessoa que Deus atenta. Guarde isso no seu coração e você vai ter a resposta nesta noite. Qual é a pessoa que Deus olha nesta palavra? A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contempla os maus e os bons. Mas estamos nos referindo a uma maneira especial de Deus olhar, ou Deus atentar, ou achar graça aos olhos do Senhor. Mas o profeta começa mostrando a soberania, a magnitude. Olha, eu estou falando, mas quem está dizendo é Deus. Ele estava se garantindo em Deus o que ele estava apresentando. Assim como hoje usamos, a Bíblia diz, Dr. Steve Lawson vai dizer que aquilo que Deus disse ainda está dizendo. Não é verdade? Por isso que usamos o termo hoje, a Bíblia diz. Deus falou através dos profetas, mas até hoje a Bíblia diz, Deus fala através da sua palavra. Outra coisa interessante sobre esse termo, assim diz o Senhor, é que não tem nada, mas nada, que Deus tenha para dizer para qualquer homem ou mulher que já não esteja registrado na sua palavra. Não tem nada. Tudo que Deus quer falar e tem para falar para mim e para você está aqui na sua santa palavra. Ele não esqueceu quando inspirou os profetas e apóstolos e discípulos nenhum. Ele não esqueceu de nada que ele precise lembrar alguém para dizer para mim e para você. Porque o que Deus disse está dito na sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. Então, assim o profeta diz, assim diz o Senhor, para dar e convocar as pessoas a darem ouvidos à sua voz. E quando começa, o céu é o meu trono, já começa apresentando a magnitude, a soberania de Deus. O céu é o meu trono. Interessante, se você olhar na sua Bíblia, não está no céu é o meu trono, ou o céu é o lugar do meu trono, ou o meu trono está em algum lugar do céu. Não, o céu é o meu trono. É o que está escrito em Isaías 66. Então, se você viaja para qualquer lugar do mundo, você vê o céu. Então, esse é o tamanho do trono de Deus. Não podemos fugir da grandiosidade de Deus. E por mais poderoso que você seja nesta terra, financeiramente, politicamente, de influência, do que for, você está debaixo do céu. Você está debaixo do trono. Então cale-se diante dele toda a terra. Todo ser humano devia entender esse princípio de soberania. Que se o céu, uma linguagem figurada para Deus apresentar sua soberania, e ele diz, o céu é o meu trono, e toda criatura, todo ser vivente está debaixo do céu, então todos estão debaixo de um Deus que é soberano, que é excelso, que é magnífico. O céu é o meu trono. Trono fala de domínio, fala de poder, fala de reinado, fala de magnitude, fala de
supremacia. Trono simboliza que se um lugar tem trono, tem súditos. E estes devem lhe prestar reverência, devem se prostrar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Na carta de Pedro, no capítulo 5, também vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no momento oportuno, no momento certo, Ele vos exaltará. O homem que Deus olha, vamos concluir o porquê e qual o homem que Deus olha, a pessoa que quer ser vista por Deus. Você quer que Deus atente para você? Você quer que Deus olhe para você com um olhar especial? Você quer que Deus atente? Você quer que Deus contemple você com o seu olhar nesta noite? Preste atenção que a palavra de Deus tem uma receita, tem um caminho infalível para mim e para você, certo? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Ponto. A terra é o estrado dos pés do Senhor. Se o planeta Terra, se a terra é o estrado dos pés do Senhor, se o céu já é o trono, imagina só, já estamos debaixo de Deus. E quando ele diz a terra é o estrado dos meus pés, todos os seres mortais, todos os seres viventes estão debaixo dos seus pés. Porque a terra é o estrado dos seus pés. Você pode imaginar a sua soberania acima de uma formiga, onde ela é tão minúscula no chão, e quantas vezes, ou com certeza, quantos insetos, quantos animais que são muito inferiores a nós sofrem por causa da nossa grandeza, do nosso tamanho, da nossa força, do nosso peso. De repente você pisa em uma formiga e você nem percebe que a pisou, você nem viu, você nem notou que a formiguinha estava passando e você acabou esmagando-a. Fazemos isso com insetos, o qual nós temos aversão. A primeira atitude que temos é pisar ou pegar o chinelo para matar, pisar. Não é verdade? A terra é o estrado dos pés de Deus. Já pensou se Deus decidisse nos pisar como uvas no lagar? Mas Deus é tão misericordioso, tão grandioso, que Ele quer apresentar a sua soberania através daquilo que Isaías está falando. O céu é o estrado dos meus pés, mostrando a grandiosidade, o tamanho, a imensidão de Deus. Deus é imensurável, além de Deus ser espírito, não é verdade? Então, uma figura de linguagem quando diz o céu, na verdade, é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Na verdade, o antropomorfismo é uma maneira de dar formas humanas a Deus: pés, mãos, olhos, boca, narinas. Mas na verdade, bem sabemos que Deus é espírito, mas usa-se desta figura de linguagem para que alcancemos e tenhamos uma compreensão como humanos, na verdade, de quem é Deus. Uma pessoa gigante, lembrando que Deus é espírito. Ele diz: qual casa edificareis para mim e qual lugar do meu descanso? Muito propício para o que estamos vivendo neste momento de tristeza, de solidão, de não podermos congregar, porque o culto, irmãos, realmente é o resultado de pessoas congregando, louvando, adorando ao mesmo Deus, Ele prestando sacrifício, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, que é o vosso culto racional. Então essa transmissão online, embora seja para edificação, para a sua edificação, do seu crescimento espiritual, não se compara, falem a verdade e pensem comigo, que não se compara a um culto presencial, a um momento de confraternização, falarmos com os nossos irmãos, ao abraçarmos, a conversarmos, a compartilharmos a palavra de Deus. Não se compara, mas eu creio que através do Espírito Santo de Deus, as palavras que estão sendo ministradas, os louvores, as orações, tem entrado na sua casa, tem chegado aos seus ouvidos e aos das suas famílias, e vocês têm louvado e adorado ao nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas isso consola um pouco o nosso coração quando a gente pensa que o templo, o prédio é importante, mas Deus não habita lá. Não quero viver sem isso, não estou acostumado a viver sem isso. Mas na verdade, nós entendemos isso com essa palavra. Qual o lugar do meu descanso? Que casa edificareis para mim? Deus dizendo através do profeta Isaías. Na verdade, eu fico imaginando os fundadores da nossa igreja, os irmãos, os membros fundadores
que deram cada gota do seu suor para que aquele prédio hoje bonito, e os que chegaram depois possa estar ali naquele lugar, não é verdade? E a tristeza, eu imagino a solidão ao passar e ver a igreja fechada, no sentido de não poder ter cultos, e a tristeza que dá em nosso coração. Mas Deus é tão grande, mas habita dentro de mim, habita dentro de você e habita na tua casa, no meio da tua família. Isso serve para nos edificar, para entendermos que Deus não está preso entre quatro paredes, embora essas quatro paredes tenham sido importantes para os nossos encontros de comunhão. Isso vai consolar os nossos corações, mas Isaías faz questão de mostrar, de exaltar a soberania, a grandeza de Deus, para o que ele está prestes a dizer no verso 2. Ele prepara, ele levanta, ele apresenta a Deus como magnífico, como majestoso, como sublime, como soberano, para que quando ele entrasse no verso 2, o homem entendesse, eu não sou nada, os homens entendessem que não eram nada, que não possuíam nada e que Deus é tudo em todos. E para que eu e você possamos alcançar o olhar de Deus, o princípio é a humildade. O apóstolo também vai dizer, o salmista vai dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O salmista Davi, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. No Salmo 51, após ter pecado, ele vai dizer, mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Eu não sei como está você, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, se é medo, ansiedade, solidão, depressão, mas eu te digo uma coisa, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ele não despreza, está garantido em sua palavra. Ele diz, eu não habito em templos feitos por mão de homens, onde é o lugar do meu descanso, quem pode me acolher? Quem tem a capacidade de me acolher? Se o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Mostrando para uma nação prepotente, para uma nação que pensava que podia viver de forma independente de Deus, que podia ter uma vida divorciada de Deus. Esta crise que está acontecendo, esta pandemia está servindo justamente para nos mostrar isso. Alguns dizem que, eu também comentei esses dias sobre isso, que alguns dizem que esta pandemia é um retrato do juízo de Deus, mas eu cheguei à conclusão que se realmente fosse, as pessoas não estariam tirando férias de Deus. Quando eu digo isso é porque as pessoas já deixaram no automático e agora cada um pode estar pensando que isso vai passar, mas ao mesmo tempo, enquanto não passa, eu tenho tantas outras coisas para fazer, que eu não posso parar e ficar me dedicando só a Deus, nem às coisas de Deus. Mas Deus fez com que esta pandemia parasse todo o circuito da minha e da sua vida por um propósito, você não acha? Você não acha que esta pandemia que está assolando o mundo, destruindo famílias, as autoridades governamentais e da saúde implorando para que fiquemos em casa, para que venha diminuir os danos, os prejuízos que esta pandemia ainda está por causar no Brasil? Você acha que qual foi o motivo que Deus fez ou permitiu com que tudo parasse para que você tivesse 24 horas do seu tempo dentro de casa? Para quê? Para que você tivesse mais tempo para Ele. Talvez isso está servindo para nos ensinar que precisamos estarmos mais prostrados e curvados diante do Senhor. Ele diz no verso 2, a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Olha, vocês estão preocupados com isso, mas a minha mão fez tudo isso. Nós bem sabemos que Deus, com a sua palavra, disse haja luz, houve luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando Ele criou os céus e a terra e ela era sem forma e vazia, na verdade, isso está mostrando que Deus criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Não devemos ficar aflitos nem desesperados, mas confiar em Deus. Vamos confiar na soberania. Confie que esta pandemia está debaixo do céu, que é o trono de Deus, está na terra, embaixo dos pés do Senhor. Creia que toda crise, que toda tribulação do momento presente não se compara com a glória que há de será revelada para nós nos últimos dias. Creia também que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, que são chamados pelo seu propósito.
Ele diz: olha, a minha mão fez tudo isso. Não pense você que está fazendo um lugar para mim. Não pense o homem que está fazendo um favor para Deus em cantar louvores a Ele, em ouvir a sua voz. Não, o privilégio é nosso, a honra é nossa, o benefício é nosso. E nós fazemos isso apelando para que Ele olhe para nós, para que Ele nos contemple, para que Ele olhe com olhar de misericórdia. Afinal de contas, a graça de Deus está sobre todos os homens. A graça comum, por exemplo, é a graça comum em que todos os homens, o sol faz parte da graça comum, a criação faz parte da graça comum, onde homens bons e maus, justos e perversos podem desfrutar das mesmas coisas, do sol, das frutas, de tudo aquilo que Deus criou, dos animais, do marítimos, dos animais da terra, tudo. Bons e maus, corruptos ou não, está aí para todo mundo. Isso é graça comum, porque Deus é bom. A essência de Deus é bondade. Deus é amor, Deus é bom. Ele é criador e sustentador de todas as coisas com o seu amor. Mas para que nós possamos ter uma contemplação de Deus, um olhar contemplador, um olhar como Deus quando olhou para Noé, achou graça aos olhos do Senhor. Claro que Deus está vendo todos nós, claro que Deus está vendo todas as famílias da PIBCP, claro que Deus está vendo todas as famílias da terra, claro que Deus está olhando para a tua casa agora, mas está olhando para mais uma família enlutada que nesse minuto acabou de falecer por causa desse vírus do corona, do Covid-19. Mas a questão é: me contempla, Senhor. Uma canção do Trazendo a Arca olha para mim, Senhor, eu farei o que for preciso para te ter. Eu como criança eu serei. É uma canção muito linda, porque a criança, quando quer chamar a atenção dos pais, fazem coisas inusitadas para ter a atenção delas. Mas eu e você não precisamos fazer muita coisa não, queridos. Não precisamos fazer muito para termos o olhar de Deus. Você vai descobrir agora, assim como eu, e se você já sabe, amém por isso. Mas o homem que Deus vai dar atenção, a pessoa que Deus vai dar atenção, olha aqui a resposta: mas darei atenção a este, ou para este olharei, ao humilde e contrito de coração e que treme diante da minha palavra. 3 pré-requisitos para você ter o olhar de Deus para a sua vida, baseado na sua palavra. Depois de Isaías apresentar a grandeza, a magnitude, a soberania, a supremacia do trono de Deus, está dizendo: olha, Deus é tudo, você não é nada. Deus é maior, nós somos menores, pequenos, efêmeros diante da sua face. Mas mexeu muito ao meu coração quando Deus falou comigo esta semana nesta palavra: para este homem eu olharei, ao humilde e contrito. Primeiro, a humildade. A Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A carta de Pedro vai dizer no capítulo 5: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no momento certo Ele vos exaltará. O salmista, passando por um momento de humilhação na sua vida, ele diz: eu sei que num determinado momento Ele vai exaltar a minha cabeça como a de um boi selvagem. Todos os humilhados na Bíblia foram exaltados. Jesus vai dizer que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor exalta. E aquele que se exalta, o Senhor humilhará. Irmãos, essa pandemia, eu tenho a sensação que não está ensinando muita coisa para ninguém não, porque os homens continuam mal, continuam defraudando, continuam sendo arrogantes, prepotentes, continuam apostatando da fé. A humildade para receber o olhar de Deus. Precisamos ser humildes, precisamos ter uma vida de humilhação voltada para Deus. Mas, porém, entretanto, todavia, para este olharei. Para este homem, qual o homem que é digno do teu olhar de Deus? Qual a família agora, nesta hora, que pode se sentir contemplada por Deus? Você, meu irmão, minha irmã, que assiste nesta hora, qual a sensação agora de Deus estar te olhando? Você já teve a sensação de estar sendo olhado e você olha e percebe que alguém estava te olhando? Será que você pode ter essa sensação que Deus está olhando? É como se Deus não olhasse para mais ninguém. É como se Deus, pense no Deus que parou tudo só para olhar para você. Nesta hora, embora Ele olhe para todos ao mesmo tempo, como eu disse, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Mas o que eu devo fazer para que Deus olhe para mim com um olhar especial?
Ele vai olhar, para este eu darei atenção, ele vai parar tudo, vai dar atenção. Olha na tua Bíblia no verso 2, mas para este eu darei atenção, ao humilde. Ao humilde. A humildade é o caminho da bênção, a humilhação é o caminho da exaltação. Ninguém que espere ser exaltado por Deus, não pense que não vai passar por humilhação. José, antes de se tornar governador do Egito, sofreu humilhações. O apóstolo Paulo, antes de ser considerado apóstolo, foi humilhado também, mesmo quando antes era arrogante e prepotente. Mas todos que... Davi também, para que pudesse chegar ao trono, quanta humilhação em sua vida ele não passou. E nós, para termos a exaltação da salvação em nossas vidas, precisamos ter um coração humilde voltado para Deus. A humildade é impossível um salvo não ter a humildade de Deus em seu coração. É impossível eu me declarar uma pessoa salva em Cristo Jesus, mas eu tenho um coração arrogante e prepotente, quando a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Há um paradoxo em tudo isso, há um contraste que devemos analisar, e eu e você devemos nos curvar diariamente, dioturnamente, diante daquele, porque só o céu já é o seu trono. Todas as vezes que você olhar para o céu, ele estando vermelho, cinza ou azul, lembre-se que lá é o trono de Deus. Uma linguagem figurada para que você lembre que Deus é soberano em todos os momentos da sua vida. Nos dias chuvosos e nos dias de sol, o trono dele continua no mesmo lugar. No dia em que você está feliz porque conquistou, porque venceu, e no dia que você está triste porque foi humilhado, porque perdeu, o trono dele continua no mesmo lugar. Ele continua sendo soberano na minha e na sua vida. Isso não depende da minha vida e não depende da sua, não depende da minha adoração nem da sua adoração. Ele continua em um alto e sublime trono, e os anjos dizendo diariamente: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então se humilhe diante de Deus. Se você pensa talvez que essa palavra pode não ser para você, significa que você precisa se humilhar um pouco mais para receber esta palavra, para alcançar um olhar contemplador do Senhor na sua vida. Talvez se você pensa: eu não preciso de nada disso porque Deus já olha para mim, é porque está te faltando um pouco mais, uma dose de humildade. Os homens deixam de receber bênçãos de Deus por causa da soberba, por causa da prepotência, da presunção. E ele diz: para este eu olharei, o humilde, o contrito de espírito, o quebrantado, o que fica orando em todo o tempo no espírito, aquele que fica ligado no trono da graça, aquele que tem uma vida, ele tem os seus afazeres, ele tem casa, ele tem família para cuidar, ou ela pode ser também uma dona de casa, ter seus trabalhos, suas obrigações, embora agora tivemos que parar tudo, menos de cuidar da nossa família e do nosso lar, que é a nossa prioridade nesse momento. Mas esse texto nos ensina que em tudo que estejamos fazendo devemos estar contritos. Deus vai dizer: para este eu olharei, o humilde e contrito de espírito. Você quer o olhar de Deus? Quer que Deus contemple você? Seja humilde, tenha um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Um coração quebrantado é um coração choroso, é um coração que lamenta diante de Deus dia e noite. Um coração, uma vida humilde, uma vida voltada para Deus, como diz o John Piper. Uma vida voltada para Deus só recebe bênção de Deus. Um coração inclinado para Deus só recebe a graça de Deus. Uma vida prostrada aos pés da cruz só recebe graça, poder e glória de Deus em sua vida. Se você está triste, depressivo, se você está preocupado, ansioso, a resposta está aos pés da cruz. Não tem outra receita. Você vai ligar para um psicólogo, para um psicanalista, ele vai te ajudar, ele vai te orientar, mas no dia seguinte você continuará ansioso, continuará com medo, continuará aflito, porque existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido pela grandeza de Deus. Precisamos nos curvar, e para este eu darei atenção. Olha na tua Bíblia, no verso 2 do capítulo 66. Para este eu darei atenção. Eu não vou dar atenção a mais ninguém. Eu darei atenção para o humilde, aquele que for humilde, contrito de espírito. E a terceira que eu mais gosto. A terceira aquece, esquenta, arde o meu coração.
o que treme diante da minha palavra. As pessoas tremem diante da palavra do ministro da Saúde. As pessoas tremem diante das notícias da OMS. As pessoas tremem diante de noticiários catastróficos, de emissoras que vêm trazer o pânico para dentro dos nossos lares, dizendo que está publicando a verdade, que seja a verdade. As boas notícias são ocultadas e só são mostradas as más notícias, para que a cada dia eu e você fiquemos no sofá da nossa casa apreensivo, temeroso, e com esse pânico do Covid-19. Morreu mais 800 na Itália e bateu recorde na Espanha e no Reino Unido, e no Brasil já são tantos. E os curados, e os que estão tendo alta, e os que já estão em casa, só pânico. E nós trememos, ficamos angustiados, ficamos com medo. Eu mesmo, quando vejo esses noticiários, eu procuro logo após parar o que estou fazendo e clamar pelo sangue de Jesus na minha vida, da minha família e da humanidade. Nós trememos diante das más notícias. Trememos ou não trememos? Nós trememos diante do homem mau. Nós trememos diante de um vírus invisível. Mas, para termos a atenção de Deus, devemos tremer diante da sua palavra. Cale-se diante dele toda a terra. Eclesiastes 5 vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Falando e mostrando a reverência que devemos ter diante da palavra de Deus. Então não só basta ser humilde, tem que ser contrito de coração. Eu tenho que ter humildade, mas tenho que ter uma vida voltada para Deus em contrição, em devoção, em oração, em lamento, em súplicas diárias. Uma coisa leva a outra. A humildade leva à prostração, ao quebrantamento de espírito. Preciso ser humilde e ter um espírito quebrantado diante de Deus. E preciso, por fim, tremer diante da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, estes então serão contemplados pelo olhar do Senhor. Se você tremeu, se você temeu diante desta palavra, que assim diz o Senhor através do profeta Isaías, tenha certeza que Deus está dando atenção para você. Deus está dando atenção para mim. Deus está dando atenção para você. Está dando atenção para nós todas as vezes que tremermos diante da sua voz, diante da sua palavra. Por isso que quando Marta estava naquela agitação, Jesus diz: Marta, Marta, por que tu te afadigas com as coisas efêmeras desta vida? Você está preocupada porque sua irmã não está te ajudando a fazer as coisas, mas a Maria escolheu a melhor parte, que foi sentar aos meus pés para ouvir a minha voz. Não tem coisa melhor do que sentar, como talvez eu imagino que você esteja sentado no sofá da sua sala agora, ouvindo esta palavra. Significa que você parou tudo o que estava fazendo para este momento. Precisamos temer diante da palavra do Senhor, tremer diante do Senhor, tremer diante daquele que o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Quem conseguirá fazer um lugar de descanso para Deus? Ele que fez todas essas coisas, Ele que fez o universo. Tudo isso está muito aquém da grandeza de Deus. Ele disse: se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vós, mostrando que o homem em sua busca incessante jamais será capaz de alcançar a Deus, a menos que ele se apresente e se deixe ser encontrado. Que você fique com esta palavra no seu coração, que a pessoa que Deus olha é a pessoa que é humilde, que tem um coração, um espírito quebrantado diante do Senhor, como o salmista diz, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E aquele que treme diante da sua palavra. Por isso que Abacuque começa dizendo, e a sensação que tenho é: será que Abacuque leu Jeremias? Porque no capítulo 3 Isaías vai dizer: eu ouvi a tua palavra e tremi. Precisamos ouvir a voz de Deus e tremer. A nossa estrutura não pode ser abalada, ou não deve ser abalada constantemente pelas más notícias. A nossa estrutura deve ser abalada pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que você atente para isso. E se você não tem nenhuma dessas coisas, ou te falta alguma delas, peça misericórdia a Deus, peça a Deus, que certamente Ele te concederá. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, quando diz que devemos temer diante de Ti, Senhor, para que possamos
receber e ter a tua palavra. Ó Deus, o Senhor vai olhar para nós se atentarmos e tremermos para a tua palavra. Ó Deus, se o nosso coração for humilde e quebrantado e tremermos diante da tua voz, certamente o Senhor nos olhará. Então olha para nós nesta noite, ó Pai. Olha para os nossos, olha para o Brasil, olha para o mundo, esta calamidade. Nós trememos diante da tua palavra. Nós queremos nos humilhar. E se não somos humildes, ó Pai, nos humilha, Senhor, diante de ti. Nos humilha, nos prostra aos pés da cruz do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos prostra aos pés da cruz. E nos dê uma semana de bênção na tua presença. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja chamada PIBCP, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos dizem amém.